Agora falando um pouco da Agility. A Agility está sediada em São Paulo e Porto Alegre, mais de 200 clientes ativos e cerca de 180 colaboradores distribuídos pelo país. Essa virtude do trabalho híbrido que nos permitiu expandir bastante com relação à localização desses colaboradores. Vale comentar que atendemos com exclusividade ambientes de infraestrutura de missão crítica, com foco principalmente nos setores de finanças e serviços. Entrando um pouco mais dentro das ofertas da empresa, a Agility fornece ofertas tecnológicas que tocam os principais desafios das empresas, né? Como exemplo, monitoramento analítico e antifraude de mensageria transacional, isso que iremos ver hoje, e também de infraestrutura de redes IP, incluindo cloud pública. Ajudamos também os clientes na jornada de adoção em frentes como SaaS, Zero Trust e SD-WAN, postura de segurança e proteção de workloads, entre outros aspectos em cloud, segurança de DNS e também fazemos proteção de ambientes que utilizam APIs. Temos ainda ofertas de serviços distribuídos em cloud, o famoso SaaS, como WAF, DNS, GSLB, Load Balancer, Multicloud, e isso tudo a fim de garantir melhor performance, disponibilidade e proteção para as aplicações. Além de fazer a gestão de credenciais de acesso das empresas em frentes de segurança de identidade. Aqui tem um ponto interessante, vale comentar também que para todas as ofertas da Agility, temos serviços especializados de implantação e sustentação de todas essas tecnologias que estão envolvidas. Somos parceiros credenciados para suporte e implantação para diversas dessas tecnologias, desses fabricantes, inclusive com o selo deles, né, como um centro autorizado para sustentar o produto e também fazer implementação. Joyce, pode passar se você quiser. E antes de começar, acho que vale a gente tocar em alguns pontos. A Joyce já adiantou, mas só para a gente reforçar aqui, o conteúdo ele vai ser gravado e a gente vai compartilhar posteriormente o link com todos os participantes. Fiquem à vontade em nos enviar as perguntas a qualquer momento, principalmente aqui no chat, tá? Responderemos todas elas após a apresentação do Carlos. E, por fim, pedimos a gentileza que preencham também a pesquisa, que vai ser disponibilizada no chat. Isso é muito importante para que possamos mensurar pontos relevantes da apresentação e, assim, melhorar sempre o conteúdo trazido aqui para vocês. E agora, gostaria de apresentar o nosso palestrante, Carlos, da Inético. Ele é um grande conhecedor do mercado financeiro em vários aspectos e em nível mundial. Isso é enriquecido pelos diversos projetos que ele participou ao redor do globo financeiro. E hoje é gerente regional de vendas para a América Latina na Inético. Os principais contatos aí com relação à tecnologia, hoje aproveitaremos para entender com ele um pouco mais sobre o portfólio da Inético e como essa parceria entre a Agility e a Inético poderá ajudar você, participante, e a sua empresa, que está inserido de alguma maneira no setor de finanças, a lidar com os desafios de monitorar e proteger o seu sistema de mensageria financeira fim a fim, em tempo real. Carlos? Boa tarde a todos. Obrigado, Leonardo, obrigado. A primeira coisa a dizer é agradecer à Agility a oportunidade de termos a oportunidade de apresentar a nossa plataforma e a nossa empresa e agradecer também todos os assistentes no webinar de hoje e estamos totalmente abertos a qualquer tipo de pergunta ou questão que queiram apresentar. Por favor, façam e no fim da apresentação iremos responder. E hoje acho que vamos falar um bocadinho de fraude e segurança. Vou deixar de partilhar o meu vídeo para focar o interesse então na apresentação. Ok? Vamos para o seguinte slide.
Como nós contamos, ou como nós costumamos dizer na Inedco, cada transação conta uma história. E o facto de que cada transação conte uma história tem a ver com o conceito da forma como a Inedco é capaz de identificar toda a data que vem dentro das transações. E vamos ver como isso é possível de uma maneira simples e sem afetar nem a performance, nem os sistemas que estão embebidos, e como isto vai ajudar no combate à fraude e aos cibercriminosos. A Inedco é uma companhia do Canadá, com sede em Vancouver. Temos clientes em mais de 35 países. Temos muita experiência em todo o setor financeiro, em todo o ecossistema, desde os clientes de retail ou varejistas, até processadores de pagamentos, redes de caixas automáticos, inclusive até bancos e emissoras de cartões. E a nossa plataforma, Inedco Bullseye, basicamente dá resposta a 4 grandes linhas de ação. Uma é a parte de cibersegurança, outra é a parte de prevenção de fraude, outra é a monitoração da performance nos pagamentos e, por último, essa data toda que nós capturamos, como pode ser usada posteriormente para a analítica do negócio. Hoje a apresentação vai ser focada, por um lado, com o vetor ou os vetores da segurança e da fraude, mas também como isto tem sido o confronto a um desafio, ou vários desafios, que o setor financeiro em todo o mundo tem tido durante 2022 e vai ter ainda mais em 2023. Vamos ver diferentes cenários e como podemos, desde a Inedco, ajudar a que isto aconteça. Por um lado, temos o mundo da transformação digital que se viu de uma forma enorme, acelerada pelo Covid, obviamente, e daí o boom nas transações digitais, mas que também refletiu numa migração também digital no mundo da fraude. Os cibercriminosos também aprenderam e, de facto, o crescimento tem sido enorme. Ou seja, temos valores, temos números de crescimentos, por exemplo, ataques de ransomware por mais de 151%. Outro aspecto importante da transformação digital tem a ver com a adoção de novos meios de pagamento em tempo real. O caso do Brasil é o Pix, em Espanha é o Bizum. Há diferentes, digamos, métodos, mas o facto é que são transações que finalmente são executadas e não há reverso possível. Isto também fez com que foi um atrativo para os cibercriminosos. Vamos ver como é que isto depois também tem se tornado num ponto importante para usar ferramentas ou soluções ou plataformas para combate à fraude. E, por último, temos o mundo da interconectividade. O mundo do Open Banking e do metaverso tem aberto a porta ao setor financeiro a entidades que não são propriamente entidades financeiras ou bancos, ou entidades já estabelecidas, e aí abriu-se também uma componente de risco muito importante. De facto, temos dados que apontam que empresas do metaverso sofrem 80% mais ataques de bot do que outras empresas. Passamos para o seguinte slide. Antigamente, tínhamos de uma maneira muito mais fácil de determinar o que era, por um lado, a fraude de ataque propriamente, digamos, ciberataques, sem componente de fraude, simplesmente alguns era para roubar data, mais nada. Por outro lado, tínhamos o componente fraude. E, por outro lado, temos a parte de lavagem de dinheiro. Com esta migração e este crescimento exponencial dos ciberataques e dos criminosos, tem vindo a confluir todas as linhas, as três, têm vindo a confluir e cada vez é mais difusa
essa separação entre as três variáveis. É importante também determinar, dentro desta convergência que estamos a viver dos três segmentos que estávamos a comentar, dos cibercriminosos, vou falar num caso concreto para que vocês também tenham atenção da importância de controlar todos os pontos por onde pode haver fugas. E isto vamos também ver mais à frente durante a apresentação. Este caso é um caso real, 2013, mas é exemplificador. Os cibercriminosos conseguiram, através de um e-mail com phishing, instalar um malware dentro de uma rede de uma empresa, do Carabank. Chama-se, aliás, perdão, do Carabank, é o gangue do Carabank. Este foi o ataque de 2013. Finalmente conseguiram instalar o malware. A partir daí conseguiram controlar todos os sistemas de CCTV e conseguiram obter as credenciais para poder entrar nos sistemas. Com isto em mão, com esta informação na mão, conseguiram recriar os acessos remotamente, simulando serem funcionários do banco ou da entidade, e a partir daí agir localmente como se fossem empregados. Isto custou mais de $1 bilhão roubados ao banco. E atenção que aqui temos vários fatores, desde tema de phishing em e-mail, temos tema de malware, temos monitoração dos sistemas de CCTV, acesso às câmaras, e depois o controle da atividade simulando ser funcionário. Portanto, aqui temos um exemplo perfeito onde todas as situações se deram ao mesmo tempo. Passamos para a seguinte situação. E até agora estamos só a explicar qual é a situação que ocorreu e o que está a acontecer. Exemplos, números. A pandemia também, por desgraça, trouxe a aparição, fez com que aparecessem novos tipos de fraudadores. O problema é a crise que gerou a pandemia acabou por abrir a porta a cidadãos normais, como qualquer um de vocês, ou eu próprio, que por falta de capacidade financeira acabaram por ceder às circunstâncias e entraram a participar com gangues criminosos. Só para vocês terem uma ideia, os números que eu vou dar nestes próximos, acho que é 2 slides, são interessantes. Sim, os próximos 3, de facto. Os ataques de DDoS, os de denegação de serviço, foram 5,4 milhões de ataques no setor financeiro. Okay? 50% desses ataques foram só para o setor financeiro. Portanto, aqui vocês já estão a ver o objetivo. Temos também a possibilidade de a famosa extorsão tripla, não é? Onde entra a criptografia, onde obrigam a bloquear os dados, são bloqueados e solicitam uma recompensa, não é? Um ransom. A possibilidade do roubo dos dados e também o bloqueio dos serviços. Outro importante também, outro dado importante, 86% dos ataques em 2001 foram automatizados, foram por bots, não foram manuais. E as perdas de fraude situam-se em 408 bilhões, com B, de dólares. Isto só para a parte de cartões. Esta extrapolação para os próximos 10 anos. Agora, imaginem o impacto económico que isto pode ter. Isto é só uma previsão. Na parte de cartões. Imaginem no resto de ambientes. Agora, isto contrarresta, estes grandes números, contrarrestam ou comparam com a mim chamou-me muito a atenção a primeira vez que tive acesso a esta informação, que é os custos. Quanto é que custa fazer um ataque destes? Desde um ponto de vista puramente de receita, um ataque simples é capaz de arranjar ou conseguir de 20 mil a 40 mil dólares por hora de benefício pelo ataque. Nos casos mais complexos, mais difíceis, estamos a falar de milhões de dólares, ok?
Mas isto comparamos com o custo. O custo é o de um latte. Qualquer uma destas cadeias de cafés mais caras que há, o custo de um latte é o que custa fazer um ataque de DOS com bots. Okay? Portanto, imaginem que é muito atrativo qualquer tipo de evento deste género pelo custo que tem e o benefício que traz. Passamos para o seguinte slide. Ora, então, a tudo o que já falamos, temos que acrescentar duas variáveis muito importantes. Uma já mencionamos, que é a segunda que está aí, a interconectividade. Porque tanto a APIs, a parte do Open Banking, como a parte do metaverso, afinal, é todo um mundo digital, um mundo de acessos que é difícil controlar todos, com toda a informação, o tráfego de informação que é cedido e é recebido, mas também o mundo da inteligência artificial e o machine learning. Afinal, atualmente, os bots são capazes de imitar com bastante exatidão o comportamento humano. A partir daí, isso requer, obviamente, uma maior complexidade na identificação deste tipo de ataques. E para isso é necessário identificar o comportamento veraz, comportamento autêntico dos clientes que realmente são humanos e que estão a fazer transações fidedignas. Portanto, não só é a complexidade enquanto ao volume, ao tamanho e ao impacto econômico, mas também a complexidade da tecnologia utilizada. Vamos para a seguinte. Ok. Não sei se... Ok, peço desculpa. Tudo isto também temos que acrescentar mais uma última variável. Essa última variável é a capacidade que temos mais do que a capacidade, é a forma como as entidades... Eu trabalhei 20 anos na banca e 20 anos em banca deu-me para perceber que existe um conceito muito arraigado, muito enraizado, que é o dos silos de informação. Afinal, a ausência de partilhar informação entre os diferentes departamentos cria ou abre a porta com mais facilidade a que certos comportamentos não sejam fáceis de identificar. Então, um dos grandes desafios que as entidades, sobretudo entidades financeiras, entidades de processadores de pagamento, gateways, precisam de interligar, de interconectar os diferentes departamentos, bases de dados e, inclusive, até os comportamentos dos clientes, dependendo do canal por onde vierem. Portanto, evitar os silos é qualquer coisa de imprescindível para poder ter uma boa estratégia de combate à fraude e à cibersegurança. E com isto vamos passar já a falar em como é que nós podemos ajudar e como é que nós ajudamos os nossos clientes dentro deste mundo. Vamos passar então para a primeira. Em ligação com o último comentário, com o último slide, é o conceito da fusão. Ou seja, como viram, os fraudsters, não é? Os criminosos, afinal acabam por converger, há uma convergência dentro da antiga separação que tinham, agora há uma convergência. E, portanto, os esforços para nós combatermos toda a parte de segurança, fraude e também lavagem de dinheiro, obriga a ter uma visão holística, uma visão completa. Temos de ser capazes de monitorar tudo o que acontece em todos os canais. E, portanto, vamos nos centrar o porquê acontece e não no como. O como já vamos ver, mas o porquê. Depois, criar essa disciplina interdepartamental, essa regra, esse comportamento único, onde todos possam ter acesso a toda a informação e em tempo real. E vamos ver quais são as capacidades que nós podemos pôr, tanto técnicas como humanas, para poder combater a fraude com maior sucesso. E, por último,
e esta é uma máxima histórica, com qualquer pessoa que falemos dentro deste mundo que tenha esta percepção, sabe isto perfeitamente, e é, nós não temos que pensar como é que nós nos temos que nos defender de possíveis ataques agora, mas pensar como é que eles agem para poder, inclusive, até identificar ataques futuros. O que nós chamamos de ataques dia zero. Ou seja, aqueles ataques que nunca aconteceram, vai ser a primeira vez como é que nós confrontamos essas situações. Portanto, pensemos como eles e não só como nós. Importante, Pareto, 80-20. Identifiquemos exatamente onde é que temos o maior problema para poder atacá-lo e conseguir ou atingir objetivos rápidos. Isso também demonstra fiabilidade e evita, porque entre eles falam também, evita a possibilidade de futuros ataques. Outro dos pontos importantes é fazer o percurso completo, de início a fim, e saber onde é que eu tenho os meus problemas. Analise a sua infraestrutura, analise as suas comunicações, as suas aplicações. Portanto, vejam como são capazes de identificar onde é que estão os pontos fracos. Isto é fundamental, fazer autocrítica, inclusive até com o aconselhamento de entidades profissionais, expertas, possam entrar e fazer uma auditoria. Isto é super importante, identificar onde é que estão os pontos fracos. E depois, mais uma vez, não só ter uma colaboração e uma integração do comportamento único para toda a empresa, mas também partilhar a informação. Ou seja, vão ver que a nossa plataforma é uma plataforma que é capaz de juntar toda a informação de todos os canais, independentemente dos formatos, independentemente das aplicações que tiverem, da infraestrutura que tiverem, conseguimos unificar toda a experiência de qualquer transação e contar a história que conta cada transação. Aproveitem para poder partilhar essa informação com todas as pessoas que lutem contra a fraude dentro da empresa, independentemente de em que departamento estejam. Seguinte. Gartner. Gartner fala-nos de 5 critérios, 5 pontos críticos para uma boa combate à fraude, uma boa identificação de possíveis fraudes ou sistemas de segurança fracos. Endpoint, Navigation, Channel, Multi-Channel, Entity. Primeiro vamos focar o comportamento, a identificação de atividades com anomalia no endpoint, ou seja, no ponto onde inicia a transação. Pelo lado da navegação, temos 2 grandes critérios. Um é como navega a transação internamente na minha infraestrutura, mas também como o cliente interage nos diferentes pontos onde ele acede. Temos que ter o conhecimento de como é cada coisa, como é cada situação. No ponto de vista da navegação interna e externa, ambas. Saber por onde é que passam as transações, qual é o comportamento normal. Focar num canal ou em vários canais. Em cada canal, saber qual é o comportamento habitual, normal, e ser capaz, inclusive até ser-se capaz de identificar anomalias comportamentais, inclusive até usando ferramentas de machine learning ou regras, em algum caso poderão ser variáveis, noutros casos fixas, mas que estabeleçam um controle absoluto do que é que está a acontecer num canal. E o mesmo aplicado para todos os canais pelos quais um cliente possa operar, entrando por um canal e saindo por outro, ou operando por diferentes canais. Mas, afinal, perceber e entender qual é o comportamento habitual de qualquer cliente, não só num canal, mas também em qualquer um dos canais. E, por último, o Entity. Entity pode ser o foco na identidade do cliente a quem eu estou a oferecer o serviço, ou da empresa que usa também o meu serviço, ou da empresa à qual me estou a ligar com Open Banking para ceder ou receber informação. Portanto, também estar no link, na ligação concreta que eu tenho com uma entidade específica, seja cliente, varejista, fornecedor de serviços,
controlar exatamente o que acontece em cada link. Passamos para a seguinte fase. Mais uma vez, estamos a falar da parte de fusão, mas também na identificação de onde é que eu tenho os elos fracos pelos quais eu possa ter uma falha para entradas de malware, possíveis ataques de bot que possam ser identificados, ter toda a informação para modelar comportamentos, por exemplo, identificando qual é a biometria, qual é o tipo de autenticação, qual é o tipo de telemetria ao dispositivo que o cliente está a usar, qual é o tipo de acesso que ele faz por Face ID, faz por password, quanto tempo demora, a que horas se conecta, a que horas é que está a operar, quais são os valores que ele está a operar, ou seja, quais são os eventos que eu tenho ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, quais são os picos máximos e mínimos que o cliente tem. Toda essa informação permite-me criar uma modelação comportamental com algoritmos de machine learning e que me permitem identificar qualquer anomalia, por mínima que seja. Toda esta informação permite-me identificar qualquer elo fraco que eu possa ter no meu relacionamento com o cliente. Mais para a frente. Vamos falar agora num caso prático. Este é um caso real. Obviamente, estamos a omitir informação que identifique o cliente. Neste caso, temos um exemplo muito simples, muito simplificado, de como é a atividade transacional para transações que são recebidas de entidades terceiras, o que nós denominamos off-us transactions, ou seja, transações que os meus clientes fazem fora e eu recebo através de uma rede de pagamentos. Na parte inferior, onde está o ATM ou o POS verde, no círculo verde, é o que transmite as transações que eu controlo, que eu tenho sob o meu controlo, e como depois tudo isso vai para a parte do back-end, para a autorização e validações de risco. Este é o fluxo normal, com a resposta conseguinte a essas transações entrantes. Mas aqui vemos diferentes links, diferentes formatos de mensagem, de protocolos e diferentes conteúdos de informação. Mas o importante é ter a noção de que todas as validações normalmente acontecem nesta parte amarela e azul clara no back-end. Não, passamos para a seguinte. Tá bom. Essa validação de risco normalmente é feita só no back-end. Ok? Isto que vou contar agora é um caso real. Houve um malware instalado no switch transacional. Portanto, num momento dado, o malware foi ativado, 200 mulas com mais de 2.000 cartões falsificados ou roubados operaram de tal forma a nível nacional, internacional e transações on-us, portanto, em ATMs, em caixas automáticos próprios ou POS, iniciaram um ataque sensivelmente inferior a 3 horas, onde basicamente o malware autorizava estas transações sem qualquer validação do back-end. De facto, o back-end nunca nem sequer soube que estas transações existiram. E durante 3 horas estiveram a operar. Nas calmas, tranquilamente. O resultado, em menos de 3 horas, foram 19 milhões de perdas em termos económicos. Ok? E porquê que o back-end não soube de nada? Porque o malware não deixava passar as transações. Vamos ver como é que isto pode ser mitigado de uma forma muito simples. Passamos para o caso seguinte. Estes visores, não é? Estas pequenas as lupas, não é? Em cada um dos links, o que representam é uma plataforma, neste caso a nossa plataforma faz isto, onde cada link, cada ligação, cada entidade é monitorado em tempo real, inclusive até as transações que vão para o back-end. De tal forma que se alguma transação não vai para o back-end, mas é detectada logo no início, bem seja no terminal ou na entrada da infraestrutura, e não há correspondência no back-end, ou seja, não há uma correlação end-to-end de toda a transação, o que nós chamamos o Transaction Journey,
é imediatamente criado um alerta, uma falha, e as transações podem ser imediatamente bloqueadas sem saírem para fora, mas bloqueadas de forma absolutamente cirúrgica. Ou seja, bloqueamos só essa transação, ou só esse terminal, ou só esse usuário que está em risco. Passamos para a seguinte. Isto evita também o facto de que para cada um dos pontos por onde passa a transação nós conseguimos obter a informação, permite-nos também identificar e evitar os falsos positivos. Mas outro dos grandes valores acrescidos é a capacidade de informação. Ou seja, em sistemas tradicionais que têm que estar integrados com entidades ou com aplicações e que só leem a informação dessas aplicações e não leem ao longo de todo o percurso, passo a passo, o que acontece é que ao longo da transação ser executada, acaba por perder informação, porque já não é informação em cru. Vai sendo registada por aplicações, vai mudando de formatos ao longo do percurso e vai-se perdendo informação. Portanto, importante também é ter acesso a toda a informação ao longo de todo o percurso e não perder qualquer mínimo byte que possa ser feita a ingesta em tempo real para ser avaliado. Qualquer dado é crítico, é fundamental para poder fazer uma avaliação correta em termos de scoring de risco em cada um dos pontos end-to-end. Passamos para a seguinte. Portanto, voltamos ao conceito que falávamos no início, a fusão de dados, mas dados certos. Dados que me permitam minimizar o número de sistemas, dentro do que eu estou a registar, ter exatamente a informação com o menor número de sistemas, mas com a maior capacidade de dados em tempo real. Seja capaz de identificar não só a data transacional, mas também ingerir e acrescentar qualquer log, qualquer ficheiro adicional que seja gerado ou gerido, não só pela transação, mas por aplicações. Identificar onde é que pode estar um problema, muitas vezes pode ser complexo, quando temos uma realidade onde a informação que me chega via net tem um formato, a que me chega via ISO tem outro formato, via HTTPS ou XML tem diferentes formatos, e tenho que cozinhar essa informação para poder unificar, homogeneizar essa informação e ser avaliada em tempo real. Tenho a capacidade de, independentemente de por onde vier, ter a capacidade de ter a informação totalmente harmonizada, homogeneizada, com uma plataforma que seja capaz de fazer esse trabalho de homogeneização de forma automática e não manual. Veja também o comportamento ao longo do tempo. Não, voltamos um pouco para trás. Aproveitar essa informação em tempo real, mas também entender em tempo real o que é que está a acontecer ao longo de todo o percurso, de início a fim. E, obviamente, tudo em tempo real sempre. Passamos para a seguinte slide. Já quase estamos a acabar, portanto, se tiverem perguntas, por favor, ponham no chat, estejam completamente à vontade. Outro aspecto importante é o tema dos firewalls. Os firewalls que não têm capacidade para identificar certos ataques de bots, porque já ficaram tão sofisticados, como dizíamos antes, que imitam o comportamento humano. Por outro lado, também há certas atividades dos Web Application Firewalls que quando bloqueiam, mas completamente, e é difícil não deixar de servir alguns clientes ou canais. Portanto, aqui tem que encontrar maneira de fazer isto de forma cirúrgica. Passamos para o seguinte. Outra coisa importante também é identificar não só as ameaças que já conhecemos do passado, mas detectar as ameaças de hoje, as novas, aquelas que nunca aconteceram. Para isso, aportamos, obviamente, Machine Learning, que é capaz de identificar comportamentos que saem fora do normal, mas que não tinham acontecido nunca. Mas que a ferramenta é capaz de identificar que são comportamentos anómalos neste momento, mesmo que não tenham acontecido.
Importante também evitar todo o mundo de falsos positivos. Não tenho aqui o dado agora, estou-me a lembrar enquanto estou a falar, li um relatório há pouco tempo onde o impacto negativo no negócio por perda de clientes chegava a ser 5 vezes superior numa visão há 10 anos do que propriamente o impacto da fraude. Portanto, falsos positivos com uma ferramenta, com uma boa base de machine learning é capaz de evitar isto. E depois avalie as transações segundo a segundo, transação a transação, passo a passo, end-to-end. Mas ser capaz de reagir em milissegundos. Não deixar que as transações acabem por ser finalizadas para depois, posteriormente, detectar a fraude. Temos que nos anteciparmos. Passamos para a seguinte. Tudo isto, obviamente, como já adiantávamos nos slides anteriores, é aproveitar tudo aquilo que aporta ou que dá como valor um machine learning. Temos capacidade com machine learning não supervisado e supervisado que seja capaz de criar algoritmos que sejam de autoaprendizagem, ou seja, que com cada transação acabem por enriquecer o modelo comportamental e se conseguirem criar modelos comportamentais para cada cliente, para cada número de cartão, para cada número de terminal ou para cada usuário de internet, também super importante, em vez de contar com algoritmos de rebanho, onde basicamente estão a comparar atividades particulares com comportamentos de muita gente. Portanto, esta também é outra grande facilidade das nossas soluções. Tenham a capacidade de utilizar firewalls que sejam cirúrgicos na identificação e no bloqueio, não afetando o resto de pagamentos legítimos. Ok? Seguinte. E este já é o último. Portanto, a proatividade para melhorar não só o negócio, mas o customer experience. Ou seja, na autoavaliação para poder atingir esse ponto de maximizar a luta contra a fraude, minimizando o impacto com o cliente, faça a si mesmo as seguintes perguntas. Qual é o custo das falsas recusas em comparação com o custo das perdas por fraude de pagamento? Já vos adiantava algum valor de algum relatório que tenho visto, entre 5 e 10 vezes mais do que propriamente a fraude. É capaz de detectar e bloquear anomalias em milissegundos? É capaz de identificar essas anomalias comparada com pagamentos legítimos? Tem toda a capacidade de analisar a data em tempo real para todos os canais de pagamento? E, por último, é capaz de bloquear de forma individualizada transações por número de cartão, por número de terminal, ou por usuário de internet, ou por qualquer variável única que identifique uma transação a um cliente? A resposta fica do lado, não é? Do seu lado. A partir daqui, nós vamos abrir o tempo para perguntas, ainda temos tempo. Perguntas, questões ou sugestões à vontade.